obrigado por estar conosco mais uma vez, mais uma atividade, mais uma live em que, né, buscamos compartilhar esse conhecimento em turismo, esse compartilhamento não só voltado a conteúdos que sejam de fato ao turismo para levar isso, né, todos os nossos convidados que estão aqui, mas principalmente essa aproximação do mercado, aproximação com as instituições, com as universidades. E hoje é um tema muito relevante, né, acredito que seja muito relevante, principalmente no momento que nós estamos passando, que é o de vigilância sanitária, né, a questão assim de segurança de fato, essa segurança sanitária que é voltada ao turismo. Então hoje nós falamos muito de protocolo, nós vimos muito falar de selos, muito falar, né, de tudo isso, de ter novos métodos, novos meios de fazer com que as pessoas se sintam muito mais seguras ao voltar a um hotel, ao voltar a um destino turístico, né, a voar. Então, assim, eu acho que hoje eu agradeço muito a professora Edna por ter aceitado estar conosco, né, assim, mesmo nas suas atividades, tirou um tempinho para estar com a gente. A gente fica muito feliz, professora, em tê-la aqui, principalmente pelas suas grandes pesquisas que você tem feito ao longo de sua caminhada acadêmica, né, com grandes pesquisadores no Brasil e principalmente até pesquisadores internacionais. Daqui a pouco vai falar um pouco para nós. E eu quero dar mais uma vez uma boa noite a todos que estão aqui chegando nesse momento, lembrando que esse é um projeto nosso, é um projeto feito, eu digo, todas as nossas lives por muitas mãos, que é um projeto chamado O Assunto é Turismo. E aqui nós trazemos convidados do setor público, do setor privado, do terceiro setor, para que de fato esse conhecimento do turismo seja muito mais compartilhado, mas compartilhado de uma forma, não é somente as pessoas entenderem de fato o que é turismo, ou alguns conceitos próprios do turismo, mas entender as possibilidades que o turismo pode, de fato, passar para todos nós, né? O que o turismo pode fazer com que esse novo aluno que está vindo aí no turismo, querendo pesquisar, as próprias soluções que nós temos, que soluções que o mercado precisa, que muitas vezes está dentro da academia, e que muitas vezes a academia também quer mostrar para esse mercado essas soluções. Então, todos sejam muito bem-vindos. Espero que seja uma hora certamente muito, muito agradável. Uma professora muito talentosa, que tem muito conhecimento acerca do assunto de hoje, que é segurança sanitária no turismo. Então, professora, seja muito bem-vinda. Deixa eu apresentar rapidinho a professora, antes de ela começar para a gente. A professora Edna Dilis, ela é doutora em administração e turismo, ela é mestre em turismo e hotelaria pela Univale. Ela tem muitas pesquisas, tanto no Brasil ou principalmente internacional, tanto livros publicados, artigos publicados, capítulos de livros na área de capacidade de carga, proteção, segurança e proteção e tecnologia no turismo. Então, professora, seja muito e fique à vontade para falar com nossos amigos. E eu gostaria também de antemão que você já se apresentasse aqui para nós, professora, porque a gente gosta muito de conhecer o profissional, contar um pouquinho a sua trajetória para a gente, até como a senhora chega no turismo, e principalmente essa questão também de como se aproxima desse tema que vai falar agora para a gente. E somos todos ouvidos, professora. Tudo bem? Tudo bem, Caldo. Tudo bem? Um abraço a todos aqueles que estão aí nos vendo agora na sala e aqueles que vão chegar logo em seguida. Caldo, a minha história com turismo começa há 21 anos atrás. Já tenho maioridade. Minha história eu digo de sucesso no sentido de onde eu estudei. Eu tive a bênção de estudar na Univale. Eu fiz a graduação. Minha graduação é de 5 anos na Univale. Eu sou bacharel em turismo e hotelaria pela Univale. Fiz mestrado em turismo e hotelaria na Univale, os dois no campus de Balneário, Cálido, em Santa Catarina, Balneário Camboriú, Santa Catarina, que é uma universidade que tem uma avaliação muito boa na CAPES. Então, tive essa bênção de ter essa trajetória de 21 anos. Eu terminei minha graduação, a professora Marlene Novaes foi minha orientadora de graduação da área de planejamento e pesquisa. Depois, fiz mestrado. No mestrado, eu estudei a pessoa idosa. Quem me orientou foi a professora Doris Rushman. E a gente fez um trabalho nessa área durante um bom tempo sobre a pessoa idosa. Eu, professora Doris, escrevemos livros, publicamos artigos sobre cruzeiros marítimos e tudo mais. Aí, quando eu fui para o doutorado, Doris me fez um desafio. Edna, por que você não abre um pouquinho mais ao invés de estudar a demanda? Vai estudar a oferta e a demanda em infraestrutura. E pasmem, foi um susto. Porque naquele momento a Dori já estava aposentada e eu tenho muito carinho, uma relação de amizade muito próxima com ela, de filiação. As pessoas que me conhecem sabem como a minha relação com ela é uma relação de amizade profunda mesmo. Ela é minha mãe intelectual. Todo mundo que me conhece sabe disso, que eu não escondo de ninguém. Sou testemunho. Ela me levou pelas mãos, assim, na vida acadêmica. Conheci ela lá no mestrado de turismo
E eu tinha terminado a graduação, ela disse, mas como você fez 200 pesquisas de graduação, dá para começar um projeto. Aí começamos um projeto ali em 2007, Caridon. Eu conheço Doris desde 2006, em 2007 a gente começou a fazer esse trabalho lá no mestrado de turismo que eu tive a oportunidade de conhecer. Você foi de uma turma depois da minha, né? Do mestrado de turismo. Aí nesse caminho, Caridon, Doris disse, olha, filha, agora vamos estudar outra coisa. Vamos estudar análise estrutural do turismo? Doris, vamos estudar a área do professor Beni, Doris. Com o Beni eu me entendo. E aí nós começamos a estudar, o professor Beni esteve com a gente, né, na qualificação e na defesa. O professor Miguel Verdinelli, estatístico, que foi teu professor também, né, no mestrado, foi o meu orientador do doutorado. Ele cuidava da parte estatística e a Doris da parte do turismo. Ela, mesmo aposentada, ela me orientava. O Miguel dizia assim, a Doris é que entende de turismo, ela te ajuda. E, de fato, ele veio a falecer antes da minha defesa, e Doris é que deu minhas últimas orientações da área do turismo. Eu estava em Barcelona, no dia do aniversário dela, dia 1º de outubro de 2018, o professor Miguel veio morrer uma semana depois, quando eu cheguei de Barcelona, e a Doris disse, você não vai ficar órfã, eu vou continuar cuidando de você. E foi o que aconteceu nesse momento que eu comecei a estudar, na análise estrutural do turismo, a capacidade de carga, a segurança e a tecnologia, que quando o professor Beni tinha feito o estudo dele, não havia esses elementos estruturais, nem a capacidade de carga, segurança também e tecnologia também. E aí tive a grata felicidade de depois participar com o professor Beni de muita coisa junto, e hoje a gente até inclusive está pensando, montando um artigo sobre a complexidade do turismo no Covid. E é um presente estar podendo escrever com o professor Mário Beni acerca disso, porque são aquelas referências que a gente do turismo ama demais, né? Doris, professor Mário Beni, eles são fantásticos. Aí eu fiz meu doutoramento na Univale no campus de Biguaçu, na mesma universidade, mas lá no campus de Biguaçu, na região metropolitana da Grande Florianópolis. Aí estudei lá com o professor Miguel e a Doris me dando suporte. E aí, né, vem o nosso amigo, o professor Marcelo Tomé, que está aí na nossa audiência agora, que um amigo que eu conheci ele, não conheci o professor Marcelo Tomé no Brasil, conheci ele lá em Braga, no Congresso Internacional de Riscos e Criminalidades. Aí nos conhecemos lá, e começamos a fazer coisas juntos, eu, o professor Marcelo Tomé e a professora Érica Murim, lá de Portugal, que hoje reside na França, um abraço para a Érica, e com o Rabino Peter Taylor, que é a maior autoridade de segurança turística mundial. Rabino Peter Taylor, ele, para quem está na nossa audiência e nunca viu falar acerca dele, Rabino Peter Taylor, Caledon, trabalha com segurança e proteção. Depois dos atentados de 11 de setembro, ele fez a certificação dos monumentos em Nova York, em todos os Estados Unidos. E atualmente ele está trabalhando na segurança sanitária para os países da África que falam a língua portuguesa. E aí a gente começou a trabalhar algumas coisas juntos. Aí na minha defesa, tive a grata satisfação de ter o Rabino Peter Taylor na minha defesa, junto com o professor Marcelo Tomé, que trabalha com essa questão de segurança e com todas essas vertentes da área. E a visão do professor Marcelo Tomé da área do espaço, do território, foi muito, muito crescente. E aí a gente tem sempre feito coisas juntos. Até agora estamos pensando num artigo desse ano no Brasil, no ano que vem no exterior, sobre a Covid. E aí esse desafio, cara, então, como é que vem esse desafio para um pesquisador da área da segurança, que fez uma tese de doutoramento nessa área de segurança e proteção, de trabalhar com a segurança sanitária? Porque nas minhas conversas com o Rabino Peter Taylor, a gente tem discutido isso. Até então, a gente pensava em atentado. Na minha tese, eu fui à Rambla, em Barcelona, conheci aonde aconteceu o atentado terrorista. Para estudar uma questão da segurança, fui recomendada pela Polícia Militar do Estado de Santa Catarina para Barcelona, para a Polícia Espanhola me receber e para a Polícia Portuguesa também. E aí, quando me deparo com o overturismo, com a capacidade de carga lá e com uma questão de segurança, e agora, nos últimos meses, tratando da Covid, Caledon, era um grande desafio. Aí eu comecei a estudar do processo lá da origem das pandemias e das epidemias. E é muito incrível acerca disso, porque aí nós que somos do turismo, qual é a nossa matéria-prima? É o destino, é o patrimônio material e imaterial, que está dentro desse destino, não é? E aquilo que a professora Doris Rushman ensinou ao longo da vida, e vários outros professores da área ambiental, que nós temos que ter sustentabilidade. E é justamente porque nós não temos respeitado as florestas e a sustentabilidade
é que nós estamos passando por problemas como esse dessa pandemia. E quando a gente fala de Covid, se a gente for estudar as pandemias ao longo da história, você vê que ela é mais uma e que não será a última. E isso assusta muito. Nós conversamos acerca disso, né, Carlos? Nós Verdade. temos aí algumas pandemias ao longo da história da humanidade em relação à busca de espaço e território. Esse espaço e território, e sem levar em conta a sustentabilidade. Existe um pesquisador que, para você que está nos ouvindo, você pode pesquisar acerca dele, é um americano chamado Dennis Carroll. Dennis Carroll, ele trabalha com a vigilância epidemiológica dos Estados Unidos. E ele faz uma referência de que as pandemias, a origem das pandemias está se dando pela devastação das florestas ao longo da história da humanidade. E que já havia uma previsão de que essa pandemia do Covid acontecesse. Não sabia-se que seria o Covid-19, mas sabia-se que havia uma pandemia a caminho. Por quê? Porque a contaminação, para quem está nos vendo agora, ela vem dos animais silvestres, que quando as áreas são devastadas na floresta, eles vêm para as fazendas, para a área rural, entram em contato com os animais das fazendas, com os animais ditos domésticos, que servem tanto os animais que convivem com a gente quanto os animais de abate. E aí há uma transmissão entre os patógenos, entre os vírus, as bactérias e as aracnídeas. E aí quando você vê isso, é uma situação muito interessante para nós que somos gestores da atividade turística. Gestor daquele que é pesquisador, como também daquele que está à frente de uma secretaria de turismo ou participando de um conselho de turismo. Quando esses animais saem lá do ambiente silvestre e entram em contato com a população e com os animais, há necessidade de vacinas que inibam o crescimento desses vírus, bactérias e aracnídeas. Se a gente for estudar o conceito da SARS, que é a síndrome respiratória grave, ela é incrível. A origem dela é vírus, bactérias e aracnídeas. E eu, como pesquisadora do turismo, totalmente leiga acerca disso, mas tentando entender a questão da sustentabilidade e da questão da segurança sanitária, eu adentrei nesses conceitos. O que é um patógeno? O patógeno é aquele que tem a capacidade de transmitir para o ser vivo um vírus, uma bactéria e uma aracnídea. Aí, quando eu fui me deparar com o conceito dessas doenças respiratórias, elas são zoonóticas, elas são transmitidas por animais. Os homens depois passam entre si, mas elas são transmitidas por animais. E aí, pasmem, as aracnídeas, elas são transmitidas pelo carrapato, pelos piolhos. Por isso que hoje a gente vê nos telejornais alguns médicos tratando doentes de Covid com remédio para piolho. É uma mistura, é uma doença complexa. Mas e o que isso tem a ver com nós que somos da área do turismo? Tem a ver com o uso que nós fizemos. Quando nas nossas cidades, alguns equipamentos entram em área de preservação permanente, a gente acha muito interessante porque vai movimentar a economia. Quando nós nos cruzamos os braços e não tomamos atitudes nessas questões. E aí a gente diz muito. Eu tenho visto lives de vários colegas do Brasil e do exterior dizendo: o turismo, nós não nos preparamos. O turismo não tinha como se preparar nesse sentido da pandemia. Esse é um problema de saúde pública. Mas nós temos que nos preparar quando nós deixamos que nossos espaços adentrem áreas que são de preservação permanente, de preservação ambiental. E essa é uma questão que é para a gente se questionar. Porque essa, como eu disse, não é a primeira e não vai ser a última. Só para o nosso telespectador se situar, a peste bubônica, no século XIV, ela levou 60 milhões de pessoas. Ficou só 10% de habitantes no planeta. A colonização dos europeus na América do Sul se dá pela peste bubônica, que é a chamada peste negra. Lá na gripe espanhola do século passado, nós tivemos 30 milhões de pessoas mortas, que não é uma gripe espanhola, que é uma gripe que nasceu nos Estados Unidos. Então, a cada 100 anos, o mundo passa por uma pandemia. Só que nós não tínhamos, nós sempre ouvimos falar dos nossos avós, fomos a museus e nos deparamos com aqueles cadáveres, mas isso é uma coisa muito equidistante de nós. Mas ela é muito presente, ela vai continuar sendo. E aí, para mim e para você, que somos pessoas da área do turismo, para quem os estudantes do turismo que estão nos vendo, cabe a nossa responsabilidade como gestores. A primeira delas,
Nós deixamos que os nossos destinos se tornem economicamente totalmente dependentes da atividade turística, o que é muito perigoso. Nós vemos alguns destinos que estão com problema nesse sentido. Em sentido de quê? Porque quando eu só vivo de turismo, aí o turista não vem, como nesse caso que as fronteiras estão fechadas, as fronteiras aéreas e terrestres estão fechadas, nós temos que ter alguma outra atividade paralela. Aquilo que a professora Doris ensina, né? Nós temos que ter projetos de turismo que gerem emprego e renda ligados a isso, não é, Cálido? Isso mesmo. E, Edna, uma coisa, quando a gente ouve, né, nós estamos passando um momento muito delicado, né, delicado que nós todos estamos sofrendo. E a gente, nós estamos achando, aqui na minha casa, nós estamos, acredito, quase 80 dias dentro de casa, trabalhando home office, né, assim, todos aqui em casa. E aí, pensando sempre na atividade turística, como que nós vamos fazer para que isso de fato melhore através de tudo que nós estamos passando. Só ontem eu consegui ver 4 tipos de protocolos novos, 4 tipos de protocolos. Eu fico pensando, né? Quando a gente pensa na segurança sanitária para o turismo, hoje é a implantação de novos protocolos. Tem um selo no Brasil que está do Ministério do Turismo, não é obrigatório, mas é um selo que dá uma certa garantia para que as pessoas, ao ir naqueles destinos, eles sintam-se mais seguros. Por exemplo, a própria Abracorp, ela colocou também um selo de outras categorias ali informando, né? Existem alguns selos que são estabelecidos pela Organização Mundial do Turismo, um selo da Organização Mundial do Turismo, com protocolos. E a gente vê a aviação com protocolos também dele. Então, assim, é como se fosse muitos protocolos, um conjunto absurdo de protocolos. Claro que todos são necessários, dependendo daquela área de atuação. Eu não quero adentrar nessa área. Mas como a gente pode imaginar hoje, Edna, no momento que a gente vive com esse medo ainda, esse susto que nós passamos de uma forma muito abrupta para todos nós, né? Como disse assim, não há uma preparação para uma pandemia dessa. Não, por mais que o turismo seja olhado para dentro primeiro, depois ser transportado ele de forma externa, essa externalidade dele nós sentimos quando essa doença chega até nós, esse vírus chega até nós, né? E Uhum. aí tem que pensar, o turismo está aí, ele é global, ele é globalizado, ele está aí. Isso aí foi uma coisa que a gente vê esse overturismo, né? Quem caminha na Europa tem a oportunidade de conhecer algumas cidades, a gente fica assustado com a quantidade de pessoas que tinham naquele lugar. Então a gente começa a imaginar, né? Porque falando com você à tarde, você falou aquelas milhares de milhões de vírus. É que confesso que fiquei muito pensativo à tarde, né? Meu Deus do céu. Para onde nós vamos, né? Para onde se caminha? Eu quero te perguntar, Ed, quando a gente pensa em protocolo, né? Não é que existe protocolo adequado. Como tu está vendo esses protocolos hoje pelo mundo, não somente no Brasil? Como é que tu está enxergando isso? Esses protocolos sanitários hoje relacionados ao turismo? E só antes de responder, só para eu falar aqui para meus amigos, meus queridos amigos, você fique à vontade, tá? Todos estão aqui para mandar suas perguntas, seus comentários. Assim que possível a gente vai estar falando e lamento desde já, peço desculpa desde já por não responder a todos vocês e principalmente colocar algumas questões que vocês colocarão aqui, mas vocês podem encaminhar para a Edna também, para o direct dela, pode mandar para nós. Sigam a Edna, fique à vontade para comentar. Lembro que aqui é um espaço nosso, um espaço muito democrático, nós queremos aprender. E esse compartilhar significa mútuo, né? É ida e volta. Então nós possamos aprender juntos. Então, Edna, pensando nisso, como é que você vê esses protocolos hoje? Como é que você consegue enxergar ele para o turismo, né? Esse protocolo voltado diretamente ao turismo? Na verdade, no Brasil, nós temos o Ministério do Turismo lançou o protocolo turista seguro, que vai ser feito um registro no cadastro, que as empresas e equipamentos vão cadastrar em determinados destinos, mas como se diz, não há uma obrigatoriedade no Brasil. Nós temos o Clean and Safe em Portugal, que é destino limpo e seguro. E nós temos outros, por exemplo, na Itália, agora em relação ao verão, eles lançaram alguns protocolos de espaçamento das mesas. Tem que ter plástica de plástico para dividir as mesas, os cardápios têm que ser remodelados, nas praias tem que ter uma distância entre 10 metros entre um guarda-sol e outro, e eles estão abrindo as quarentenas à medida que o tempo vai passando. Mas aí que tá, nós temos alguns protocolos que são padrões em cada nação, que são independentes do Ministério do Turismo ou da Organização Mundial do Turismo, que é, no caso do Brasil, a Anvisa.
que é aquilo que quando nós adentramos nas barreiras, nós entramos num aeroporto, e aí eu vou agora fazer uma exemplificação acerca de aeroportos, que eu tenho visto muitas especialistas do setor aéreo falando em lives acerca do setor aéreo, quais são as mudanças do setor aéreo. E aí são mudanças, são protocolos obrigatórios, que são diferentes de protocolos nas cidades. E já vou chegar na questão das cidades. Nos aeroportos, quando os aeroportos estiverem abertos efetivamente para passageiros. Primeiro, as nossas filas tradicionais para fazer check-in, pelo que está sendo discutido entre as entidades, ela vai deixar de existir. Ainda não é uma regra, eles estão se reunindo, vão se reunir os órgãos oficiais, depois com a Receita Federal, Polícia Federal e também com o ANTAC e todos os órgãos reguladores e as companhias aéreas. Eles deixam de existir esses check-ins de entrar lá, como também o despacho das malas. Hoje, quando a gente quando a gente passa naqueles corredores, nós passamos por detectores de metais, de pólvora, para enxergar. Só que esses detectores são calibrados para determinadas coisas. Os detectores vão ser calibrados para medir a temperatura das pessoas. Isso vai ser um protocolo obrigatório e definitivo. Isso não vai ter aquilo que aqui no Sul a gente costuma dizer choro e nem vela. Vai ter que passar, vai ter que medir a febre, sim, quando entrar nos aeroportos, quando entrar naquela área interna depois do aeroporto. Os voos hoje, que tem um espaço de 3 horas, de você ficar esperando nos voos internacionais, vão passar para 5 horas. Isso os órgãos reguladores estão discutindo essa questão, e é questão deles, né, não é nossa. E nas aeronaves, a discussão do setor aéreo é de que eles não terão condições pecuniárias de diminuir a venda de número de assentos, mas eles terão muita dificuldade em relação a esse espaçamento, e vai se criar túneis dentro dos aeroportos internacionais de passagem, onde as pessoas vão ser detectadas por problemas quando a gente está resfriado. Começa a perceber o rosto mais inchado, as pupilas dilatadas, e aí vai ser regulado esses detectores para enxergar pessoas que não estejam bem. E criados dentro dos aeroportos departamentos de saúde para levar para lá. E aí, se entrou dentro da companhia aérea, é responsabilidade da companhia aérea. Mas se está lá fora, é responsabilidade do aeroporto. Então, ali, essa é um protocolo que vai ser feito em qualquer lugar do mundo. Mas acontecerá de alguns destinos, como esses dias os Estados Unidos estava fazendo referência de que não ia receber pessoas que viessem do Brasil, pelo número de pessoas infectadas no Brasil, ele ia evitar esse recebimento. Por uma questão de espaço, isso é uma coisa que a gente estuda no turismo, de que o país, mesmo que eu tenha autorização visto para entrar naquele país, o país poderá aceitar ou não eu naquele país. Ele pode me enxergar e dizer que ele não me quer lá. Eu posso ter dinheiro, eu posso ter todas as coisas, os protocolos daquele país, mas ele pode não aceitar. Dentro da aeronave, agora a Anvisa, essa semana atualizou. Dentro da aeronave, vai ter uma lista dos passageiros, as temperaturas, e possivelmente se peçam para os voos mais longos alguns exames. Mas isso é critério de cada uma das empresas especificamente. Aí existe um custo. E é um custo que a gente vai ter que pensar muito, estou falando aqui do setor aéreo e do setor também de fronteiras, é um custo que vai ter que estar incluso dentro do produto e que não poderá ser repassado para o consumidor final. Porque se a gente parar para pensar esse consumidor final, ele está agora trabalhando em quarentena, muitos demitidos, e muitos dos seus produtos e serviços estão deixando de ser vendidos. Então, o turista volta, mas com certa limitação. Então, tem uma relação de custo aí. Falando do protocolo do setor aéreo. Então, esse é um protocolo da Anvisa, que vai passar por isso e que nós podemos concordar ou discordar, nós vamos ter que vivenciar isso nos voos internacionais. Claro que é um segundo momento, que agora possivelmente a abertura seja turismo doméstico, depois turismo regional, para depois o internacional no segundo momento. Já é correlato entre a Organização Mundial de Saúde e as demais organizações, e esse problema é resolvido quando tiver uma vacina. Já tenho vários estudos acerca dela. Mas aí, né, daqui a pouco eu vou voltar nessa questão da vacina, da segurança e proteção do turista para os nossos planejadores da atividade.
voltar em relação à questão dos equipamentos hoteleiros, por exemplo. Os hotéis vão deixar de servir café da manhã em espaço público. Eles vão começar a servir kits nos quartos. Vai ter que ter higiene e manipulação desses alimentos em kits fechados. Isso vai ser uma regra. Só que aí, nestas regras, que aí vem a flexibilização. Quando o Supremo Tribunal Federal disse no Brasil de que os governos e municípios podem criar decretos, ele diz que o governo federal, e aí eu não vou fazer juízo de valor de quem esteja certo ou não, mas eu estou falando acerca daquilo que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Ele diz o seguinte, de que as prefeituras poderão fazer barreiras sanitárias de entrar e sair, deixar entrar ou deixar sair se quiserem ou não quiserem, que os estados também poderão fazer algumas coisas. Nós aqui em Santa Catarina vivenciamos isso. Algumas cidades como Balneário Camboriú, que é a cidade onde é a sede do programa de mestrado e doutorado de turismo, durante um tempo o prefeito fechou e as pessoas tinham que se identificar para chegar na cidade. Então, houve algumas questões de barreira sanitária. A cidade, por exemplo, eu vou fazer referência ao destino turístico. Balneário Camboriú como cidade, fazer essa referência por um lugar muito próximo de todos que estão nos ouvindo e nos vendo agora. A cidade obrigou o uso de máscaras. E quem que a cidade obrigou? O comércio. Não se o comércio deixar a pessoa entrar lá dentro sem máscara, a multa vai para o comércio e o alvará do comércio é cassado. Então, a legislação municipal criou, criou um decreto nesse sentido. Né? Criou um regramento, que é essa flexibilidade, que o Brasil é um Estado federado. Então, nós temos aí, né, a República Federativa do Brasil. Nós temos uma legislação própria em cada espaço. Então, mas e aí, Caio? Digamos que as pessoas, as pessoas vão esquecer de determinadas coisas. Poderão esquecer, com certeza, de uso. Mas os destinos vão ter que ter determinadas coisas. Os restaurantes vão ter que ter esse espaçamento, vão ter que ter as luvas, vão ter que ter as máscaras. Talvez essas placas de acrílico, como tem na Itália. Mas aí, a relação de custo. Mais uma vez, para nós aqui, que estamos do lado de cá, planejando esse destino e trabalhando em gestão, em planejamento e gestão, seja da área que for da atividade turística. Se eu vendia comida para 100 pessoas, né? Se o meu preço final do cardápio era para 100 pessoas. E agora, a legislação diz que por um tempo é 30% de capacidade de carga. E daqui a algum tempo, 50%. Eu não conseguirei passar esse custo. Eu terei que procurar produtos locais para poder baixar esse custo. E aí a tendência é de que não é uma questão da área sanitária, mas é uma área da economia, a tendência é que os destinos tenham que começar a vender produtos em forma de combo. Hotel, restaurante, lazer, para poder ser competitivo em relação ao outro. Mas o que eu vou me sentir segura? Quando eu posso até dizer, por exemplo, a Sicília está fazendo uma campanha na Itália de 3 dias. 2 dias você paga, um dia ganha. Agora, para o público, para os italianos, para quem tem cidadania, eles vão ganhar 500 euros para usar nas férias, para movimentar a atividade deles. Mas o que me faz decidir ir para uma cidade em detrimento de outra? O que me faz deixar, por exemplo, fazer referência a Santa Catarina, né? Mas, digamos, Blumenau e Balneário Camboriú. Eu gosto de Balneário, mas eu estou sentindo que Blumenau é mais segura. E talvez as medidas de proteção e segurança sejam idênticas. Mas quem vender a imagem do destino seguro e protegido, ele vai dar mais assertividade. Porque quando a gente falava de atentado terrorista e quando a gente fala acerca de violência em algumas cidades, as pessoas dizem, eu guardei dinheiro o ano inteiro para visitar determinado lugar. E aí agora, eu corro risco de ser assaltado. E agora, eu corro risco de ir lá e pegar o coronavírus? É uma questão. Na Itália, os italianos vão ter muito receio dos turistas. Os destinos que mandarem turistas para lá vão ter que ter muita certificação. Porque foi um casal de chineses que foi para Milão, que contaminou uma pessoa que passou mal, foi para o hospital, e essa pessoa passou para a equipe médica, que passou para a população. E aí nós temos uma questão. Não foi. E o jogo do Champions e Atalanta, que é na Copa da UEFA, que tinha 40 mil torcedores em Milão, e o prefeito de Milão hoje se arrepende por ter liberado esse jogo. Então, quando a gente quer abrir determinada atividade, a gente tem que pensar, planejar, calcular custo
rever, valorizar o patrimônio e a identidade daquele produto, daquele serviço, para que a gente possa mensurar uma retomada da atividade, Calidon. E uma das grandes Aqui tem uma preocupações... pergunta, Sim, desculpa, pode Calidon, falar. eu não me refuto de responder perguntas, tá? Tem Tá, uma tranquilo. Então pessoa que... eu vou até colocar, eu queria até colocar mesmo alguns questionamentos agora para você mesmo, uma sequência, que são muitas, Sim, né? Acabaram que vieram muitas, sim, pegando o gancho, porque assim, digamos, quando a gente pensa em selo, né, até a Marcela Marinho, ela coloca em relação que selo de fato não é sinônimo de garantia. Inclusive essa semana teve uma live do próprio Ministério do Turismo falando disso, que o selo, ele não, por que não passou como uma legislação, não passou como lei? A preocupação deles era a demora, de não conseguir colocar a Anvisa junto, de colocar, então, cresce um selo para que, eu digo assim, que é uma coisa para o turismo que a gente pensa que é como se fosse quase um marketing, né? Subentender que aquele lugar que tem um selo é um lugar que tem os protocolos mais adequados. É muito visto isso pela própria comunicação, até o André o Perenot todo falou muito isso, dessa própria comunicação que há naquela intenção de entender o que é aquilo. Porque bem baixo, aí eu quero colocar algumas questões mais assim, a Carla fala também que não é um parâmetro, talvez. E aí a Renata Paulo disse que são tantos protocolos que parece que é uma competição entre instituições oficiais de turismo, né, assim, que apresenta o melhor, para quem apresenta o melhor protocolo, digamos assim. Não percebemos um trabalho, talvez, coletivo das entidades. Ou seja, as entidades, que não, elas olham para si, a gente vê muito isso, né? A Brasel utilizando de uma forma muito correta, que a Anvisa já determina, que é uma legislação a ser utilizada, e que a Brasel sempre foi assim muito forte nessa utilização, não sei se é essa palavra forte, mas assim, muito coesa, de fato, em utilizar esses protocolos mais adequados e passar para os seus associados. Então, os protocolos alimentares são protocolos muito maiores ainda, muito mais robustos no sentido das preocupações que nós temos relacionadas ao próprio turismo. E aí, eu acho que quando a Renata coloca isso, porque até que você comente depois isso, questão das entidades, parece que é uma competição, né? Eu quero falar um pouquinho também aqui da que a professora Ellen coloca, que os protocolos fazer checagem através de temperatura do corpo, falando do aeroporto, né? Mas quais alternativas de rastreamento de pessoas que são assintomáticas? Né? É uma questão até de se preocupar. Mesmo assim, como é que vai ser feito talvez isso? E a outra é da Bianca, eu não sei, eu quero fazer um pouquinho uma mescla dos textos para você comentar de uma forma geral, professora, mesmo pelo nosso tempo, já foram 35 minutos já. O que você acha desse novo selo para os meios de hospedagem no Brasil, né? Isso realmente será benéfico no atual contexto de retorno, ainda em plena pandemia no país? Aqui é uma pergunta para a Bianca Trindade, uma grande amiga nossa. Então, se você puder comentar um pouquinho desses três, né, do selo que talvez é uma garantia, as entidades que elas parece que estão disputando talvez um protocolo, mas cada um também tem um olhar para dentro e cada um entende mais da sua área. Eu não sei como é que você vê isso aí, né? Como é que você está enxergando isso? o protocolo da Anvisa, ele tem supremacia acima dos demais. Porque a Anvisa é que vai dar, a Anvisa que deixa ou não deixa você entrar numa aeronave. A Anvisa que deixa ou não deixa regulamentar determinadas atividades nas cidades. Se a Anvisa endurecer, é com a Anvisa que a gente vai ter que se entender falando de forma bem prática. E em relação ao que estavam falando das pessoas assintomáticas, né, da temperatura. Normalmente, as pessoas que têm o problema da temperatura são aqueles que têm contaminação por racníceas, que as racníceas são aqueles que podem ser tratados, né, por alguns remédios, só que existem outros que são tratados por outros, por isso que eles dizem que é cloroquina, é remédio para isso, para aquilo, é uma mistura, daí a cloroquina da taquicardia só pode ser no hospital, porque é uma doença complexa. E aí eu vou responder uma outra coisa que, mas voltando no protocolo, a teoria que eu uso epistemologicamente falando é a teoria da complexidade do Edgar Morin, do francês Edgar Morin. É a epistemologia da minha tese. Que a complexidade é justo o que nós vivemos. Nós estávamos, por exemplo, eu estou na complexidade, eu planejo ir para a praia. E de repente dá chuva, eu não posso ir para a praia. A complexidade é justamente o que nós temos uma pandemia. Nós tínhamos determinadas atividades para fazer, mas tem uma pandemia e eu tenho que me adaptar nas 8 avenidas do Morin. E aí dou uma dica para a Marcela Marinho, que fala a respeito de que posicionamento epistemológico é esse. Leia os 6 livros do Edgar Morin, que fala acerca de complexidade, e lá tem parâmetros muito claros em relação a isso. Então, essa é a sustentação teórica da complexidade de Morin. Tá? Então, em relação a esses protocolos, Cálido, esses protocolos cabe ao município
como eu fiz referência, no caso, citei um exemplo de que eu vi muito próximo em Balneário Camboriú, que foi a prefeitura dizer que ia fechar e que ia fazer isso e que ia medir, mas ela mediu a febre. Mas onde tiver possibilidade, como fiz referência antes, nos aeroportos, de passar nesses novos túneis que eles estão fazendo, nesses corredores, lá vai ter um aferimento de saúde. Se a gente vai numa clínica especializada, eles fazem uma leitura da gente com umas placas, naquelas clínicas. Os aeroportos internacionais vão ter essas placas de identificação, que vai identificar que você tem um problema a mais, tem algum sintoma a mais, mesmo os assintomáticos, mas nós não vamos estar livres. A nossa liberdade vai se dar quando tiver a vacina. E aí, talvez, assim, voltando mais uma vez a responder a pergunta da Marcela, no começo a gente falou de sustentabilidade, não é? E qual foi a minha primeira fala em relação à sustentabilidade? Que isso se originou dos animais silvestres para os animais das fazendas e depois veio para nós. Que nós, como gestores, é um problema de saúde pública? É, porque cabe à saúde pública o controle de entradas e saídas, mas nós, como gestores da atividade, no ecoturismo, no turismo de natureza, no turismo de base local, de cuidar desses aspectos, de não, quando não tivermos algumas coisas nos conselhos pedindo liberação de equipamento que seja em área de preservação, nós não dermos esse aval para essas coisas acontecerem. Eu vou dar uma dica para quem quiser estudar um pouco mais acerca disso. Veja os 6 episódios da pandemia do Netflix, que são cientistas da área da saúde falando sobre isso. Então, como nós, que cuidamos do patrimônio, nós precisamos ver isso, valorizar essa identidade do destino, mas nós precisamos cuidar da nossa casa. Da nossa casa, que é a cidade, que é o conhecimento, que é o artigo que a gente está escrevendo, que é a dissertação, que é a tese, que é a monografia. Nós precisamos pensar nessa questão sustentável. Porque aí, Carlos, falar um pouquinho de capacidade de carga, que é uma das minhas áreas de estudo, que eu tive a oportunidade de aprender muito com a professora Dori sobre isso. Nós temos a capacidade de carga ambiental, de quanto o meio ambiente suporta de pessoas num determinado espaço. A capacidade econômica, de quanto é viável um determinado destino existir para se pagar naquele espaço. Mas nós temos também a social da comunidade local. E nós temos aquilo que nós estávamos falando há pouco, né? Se nós temos na atividade turística dificuldades hoje, porque o turismo foi o primeiro que acabou e o último que volta. E nós tínhamos que ter planejado. A única forma de nós planejarmos é criarmos outras atividades dentro do espaço turístico, dentro do território, para não dependermos definitivamente da atividade. Eu vi, Carlos, no ano passado, eu e meu marido estivemos na Itália e passei por esses principais lugares da Itália e vi muito overturismo, excesso de pessoas em Milão, excesso de pessoas em Veneza. E aí hoje, quando você vê coisas em Veneza, né, os canais vazios, a cidade vazia, falava-se de overturismo. Hoje a gente está falando de non-turismo, de não ter pessoas em determinado destino. É sustentabilidade, é voltar à cátedra. É o que nós falamos, né, sobre o livrinho verde da professora Doris Rushman, Planejamento e Gestão. É um livro seminal que fala a respeito disso. E que fala, por exemplo, o professor Mário Beni na superestrutura e na infraestrutura. E que você fala bem, né, Cálido, na questão das políticas públicas, que é a tua área de expertise. Nós temos que começar a pensar em políticas públicas de sustentabilidade, né, Cálido? Maior, isso não há dúvida. Porque, professora, quando você vem falando, é maravilhoso conversar com você isso, porque que tem sido maravilhoso nesse nosso encontro aqui, porque tem vindo tantos craques, sabe? Tantos craques, professor, sobre assuntos, e assim, não há dúvida em relação ao seu conhecimento nessa área. Não somente nas pesquisas, mas principalmente pela trajetória que foi, porque tudo é uma construção, né? Tudo vem com base de construção. E quando chega num momento tão delicado como esse, de falar de biossegurança, de falar de segurança sanitária, de falar de algo que é muito, muito psicológico até das pessoas em começarem a perder um pouco de medo de futuramente, logo que passar, a voltar a viajar. E também a gente brinca assim que o brasileiro é uma incógnita, né? O brasileiro, a gente se preocupa, tem todas essas tendências de nossos protocolos e esperamos que logo venha uma vacina e quando vem a vacina, digamos, a gente chuta o balde, vai viajar mesmo, vai aproveitar tudo e vai voltar. Será que talvez isso ocorra?
E aí eu volto a perguntar algumas questões, porque o Cacique aí, que é a professora Juliana Dantas, ele falou dois aspectos interessantes do que você já falou, né? Porque a gestão da biossegurança, que fala o Cacique, é o Kaique, que é a gestão da biossegurança humana, é um dos principais desafios para retomar o setor turístico. Não há disso. E aí a professora Jurema, ela está dizendo assim, que a questão dos custos será um grande impacto para as empresas, né, para as empresas, ou seja, para isso é preciso de articulação e parcerias. Isso vem muito do que você fala, essas próprias políticas que são adotadas, né, de todo esse cenário que nós estamos passando através de parcerias. Ou seja, entender de fato que vem estabelecido pela saúde primeiro, né, pela questão sanitária primeiro, que você acabou de falar que a Anvisa ela vai dar todo esse suporte, né, ela de fato que determina isso, e depois todas as entidades vêm caminhando com ela. Como você consegue perceber essa retomada? Como é que você acredita que ela... Porque qual é a intenção nossa aqui? Aqui ninguém tem bola de cristal. A gente quer usar muito isso, né? A gente sempre trabalha com base de resultados que sejam factuais, né? Que sejam resultados, de fato, com base em pesquisa que nós fazemos. Mas essa retomada, pensando nessa biossegurança, com esses protocolos, você consegue perceber que no Brasil nós conseguimos avançar bastante nesses protocolos ou ainda estamos ainda engatinhando em relação a esses protocolos? O turismo. Os protocolos, cara, não serão definitivos. Eles não serão mais transitórios, temporários. A partir do momento que a Anvisa agora lançou alguns protocolos para portos, aeroportos, para fronteiras, eles não vão retomar. Porque, como eu te falei, até a nossa geração não tinha essa percepção de uma pandemia. O que é uma pandemia? Uma epidemia é uma doença de um continente. Uma pandemia é uma doença que passou por vários continentes. A do Ebola, por exemplo, está na África e continua lá, e ela não saiu de lá. Então, os problemas que afetam a África, para nós, a gente só ouve nos noticiários, eles não nos dizem respeito. Mas a pandemia do Covid-6, que é da doença respiratória, da SARS, ele retorna de outras formas. Há outras florestas que poderão, e aí não vou fazer referência para não fazer alarde, né? Mas são os pesquisadores da área da saúde que dizem que tem outras florestas para que nosso telespectador veja e possa ler. Leiam Dennis Carroll. Ele diz que tem 6 milhões de vírus nas florestas. Que quando eles estiverem em Eu moro contato com... perto da floresta, professor. Eu moro na Amazônia. mas Uma coisa qualquer dessa me dá até floresta, não da nossa. eu sei, mas me dá até um arrepio no corpo. Aqui é terra de mar, professor, é floresta de mar. Vamos lá, continuar. Sim, mas aí é Vamos que lá. tá, é protocolo definitivamente. Quando você me perguntou É. sobre floresta, sobre protocolo, ele é para sempre. E aí o que acontece? O que que aconteceu com a Covid-19? Foi no mercado de Wuhan, na China. Nesse mercado, há morcegos e há uma cultura do chinês de comer morcegos e pangolins, que são uma espécie de tatu de casca. Tatu é uma carne exótica e é proibida na China, mas é vendida em restaurantes caros na China. Na China, muitas vezes você vai almoçar em um restaurante, você escolhe e eles abatem. E os protocolos de abate, que nós temos muito cuidado aqui no Brasil. Nós temos os frigoríficos com maior certificação, tanto que a gente exporta para várias regiões. Então, às vezes a gente acha que está muito atrás dos demais, mas em algumas questões nós estamos à frente. E aí, você vê isso lá, quando eles pegaram o genoma do Covid-19, que é uma forma de uma coroa, eles identificam a mistura de uma infecção do morcego, do pangolim, e estão tentando encontrar qual é o outro. Mas as ractíceas, elas infectam pela febre maculosa e o tifo, que é dos carrapatos e dos piolhos. Então, por que eu volto a reiterar o conceito inicial que eu dei referência ao Dennis Carroll? Para que as pessoas que nos vejam percebam que nós somos os primeiros que devemos defender os protocolos. Eles têm que estar incluídos dentro do produto. Se vai ser subsidiado pelo Estado, como a Itália está fazendo, subsidiando 500 euros para o lazer no verão, como outros destinos estão subsidiando na Europa, já é uma questão de política pública de fazê-lo. Mas é um caminho sem retorno, porque as pessoas que precisarão se sentir protegidas nos lugares, elas gostam, a gente tem o perfil psicológico dos turistas, os alocêntricos, os psicocêntricos,
Nós temos toda uma literatura no turismo que fala acerca disso, mas quanto a fatos, não há argumentos. Nós temos um número muito alto, nós temos mais de 500 mil de infectados no Brasil nesse momento. Nós somos a segunda nação com maior número de infectados. E nós ainda não, nós estamos entre os primeiros no número de mortos. E aí, se nós não tivermos protocolos mínimos, e quais são os protocolos? É lavagem de mão, é álcool gel, é luva e é máscara. E é distanciamento social. O básico do protocolo é esse para o dia a dia da gente, que é coisas que nós não sabemos ainda, mas que os orientais usam há muito tempo, essas máscaras, essa higiene, de deixar o sapato para fora de casa. A gente não tem esse costume. É um costume definitivo que a gente vai ter que ter a partir de então. E é essas questões que nós temos que pensar nos nossos produtos e serviços, porque o turismo é feito disso. Ele não armazena a cama. A cama que não foi vendida nos hotéis nesses últimos meses, ela não vai ser vendida. Então, como nós temos uma matéria-prima onde a pessoa tem que ir até o destino para consumir, nós temos que qualificar a oferta desses produtos e serviços para uma demanda que não só vai ser exigente, mas que vai ser preocupada com esses detalhes. Essas são umas questões que a gente tem que refletir em cada uma das nossas áreas, seja da tecnologia, seja da segurança, da proteção, da capacidade de carga, do marketing, que nós vamos ter que entregar um produto seguro para os nossos turistas. Não há dúvida. Professora, eu quero colocar umas perguntas mais aqui ainda, Edna. Acho que dá tempo de responder. Nós temos 12 minutos, tá voando o tempo, né? Conversa boa, com um profissional qualificado, quando você é craque, passa muito rápido mesmo, né? É questão de jogo bom. Gente, lembrando que quem entrou agora e não conseguiu ainda ler tudo, provavelmente não conseguirei ler, lembre de mandar para a professora Edna, que terá o maior prazer em responder. Sempre ela é muito solícita, ela sempre responde, sempre compartilha também informações. E caso vocês não conseguiram pegar toda essa live, né, ela vai ficar disponível daqui a 2 dias, já fica disponível também no YouTube, no canal Cadidon Costa, o assunto é turismo. Todas as nossas lives que fizemos até agora, né, já estão lá. E interessante é que você pode se compartilhar, você pode rever, você pode utilizar da melhor forma possível, né? Se inscrevam, deixe de se inscrever também no canal. E lembrando, daqui a pouquinho também já vai estar no IGTV, tá? Para vocês aproveitarem, quem não conseguiu ver toda essa aula da professora Edna, que está sendo incrível. Aqui o Rodrigues André, ele pergunta uma pergunta assim, bem pertinente em relação às agências também, né? Com relação às agências de viagem que trabalham com transporte rodoviário, como pode atuar de forma segura no sentido dos protocolos? Sabe se tem algum protocolo já muito claro em relação a esse sistema rodoviário? Uma pergunta muito pertinente do André. O sistema rodoviário, eu não conheço a realidade de todas as unidades da federação, mas tem alguns estados que ainda não estão permitindo as viagens interestaduais, elas estão permitindo só por questões práticas, por o sistema de transporte coletivo. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, os ônibus de turismo não podem entrar por uma medida do governador do estado de Santa Catarina e pelos municípios. Algumas cidades estão limitando, nesse momento, a entrada. Então, você não consegue entrar nesses lugares. Mas existe protocolos de desinfecção, existe algumas coisas de produto de higienização desses ônibus. Existe também, né, essa questão das próprias agências, e aí é uma grande dificuldade. É uma área que sofre muito, né, porque o turista regional, por exemplo, aquele que vier de uma cidade para outra, e que eu acredito que tudo vai começar pelo regional, para depois estadual, federal e depois internacional, eles passam, é uma atividade que começa a se limitar a atividade das agências, porque elas vão ter que acertar com quem está oferecendo, as operadoras antes, né, as agências, vão ter que acertar que o restaurante vai estar seguro, que o hotel vai estar limpo, que as condições de higiene vão estar seguras, mas quando elas entrarem nas cidades, alguns cuidados vão ter que ser tomados. E aí vai depender muito de cada um deles conhecer a legislação do destino. Volto a fazer referência de novo ao caso de Balneário Camboriú. Tem um departamento de vigilância sanitária muito severo que fiscaliza os ônibus para ver se não tem alimento, se não tem isso, não tem aquilo. Tem outras cidades que passam. Então, o agente de viagem ele vai ter que estudar a legislação daquele lugar para onde ele está enviando o turista dele.
Não adianta, eu vou mandar para Santa Catarina. Não, eu vou mandar para o Vale do Itajaí, eu vou mandar para o Rio de Janeiro, eu vou mandar para São Paulo, eu vou mandar para Gramado. Conheça a legislação de Gramado. Veja o que a legislação de Gramado está pedindo. Qual é o decreto que Gramado tem. E quando é que ele revoga. E quantas pessoas Gramado está permitindo entrar num ônibus. Porque como Gramado, usando referência, não tem a discricionalidade de escolher quantas pessoas ele quer em cada ônibus, se eu mandar mais, alguém vai ter que descer desse ônibus. E aí a conta é da agência. Então, nada melhor que o agente de viagem, nesse momento, estudar a legislação do lugar para onde ele vai enviar o turista. Só que aí tem aquela coisa, não deixe de viajar, remarque, porque muita gente já recebeu, né, por esses pacotes, as agências já receberam, os hotéis também já receberam. E aí a gente escuta, por exemplo, o prefeito de Salvador dizendo, possivelmente não vai ter carnaval. E Réveillon eu não vou dar alvará. E a gente está na metade do ano. E aí os abadás do carnaval, né? Tem toda uma indústria que vem junto com isso, de autoprestação comprometida. Mas aí a gente tem que pensar nessa questão das vidas. Porque lembra que no meio da nossa conversa a gente falou do que aconteceu com a peste negra, a peste bubônica. Sobrou 10% da população mundial. E pasmem, lá na gripe espanhola do século passado, só um fato curioso, nos Estados Unidos eles saíram na rua pedindo para acabar a quarentena. Em 1770, na Rússia, um bispo foi assassinado porque ele pediu para os seus fiéis da igreja não saírem de casa. Eles mataram ele. Então, essa história não é nova. Nós é que não a conhecemos. Mas vamos ter que nos adaptar. Vamos ter que começar a conhecer ela, entende, Carlos, e nosso telespectador? Não, mas igual o Itamar fala também, que é uma questão desse próprio desenvolvimento, né, de produtos e desenvolvimento tem que ser muito mais visível, muito melhorado e cada vez mais e assim e que isso, professor, seja efetivado para todos nós como turistas, né? A gente precisa ver essa efetivação dos protocolos e precisa olhar e entender que aquilo está ali, ver que aquilo de fato está ali. Porque a Letícia também fala isso, que é fiscalizar a execução dos protocolos. Nós todos passamos também a ser futuramente fiscalizadores disso, né? Porque quando nós vamos em algum lugar, a gente fica sempre pensando, e agora, né? Será que eu vou comer aquilo da mesma forma tranquila que eu quero? Será que a comida, quando veio lá de dentro, aquele prato, teve todo o processo lá dentro de não somente de higienização, mas esses protocolos outros? Então, para nós também vai ser um momento muito complicado, porque essa nossa insegurança talvez vai ser muito mais longa, né? A gente não sabe até quando, de que forma vai ser. Até que tenha, de fato, uma vacina que aí todos nós nos acalmaríamos, né? Acredito eu. Pessoal, nós temos apenas 5 minutos. Né? Eu já, de antemão, quero lhe agradecer pela sua brilhante aula, pelas suas brilhantes colocações e entender muito mais sobre essa segurança sanitária voltada à nossa atividade turística. E dizer que aqui é um canal que nós queremos sempre isso, é compartilhar esse conhecimento. Né? Compartilhar de uma forma que seja muito salutar, que as pessoas entendam que aqui é um espaço muito democrático e que é um espaço que as pessoas estão para fazer não somente seus comentários, mas colocar muito com base nos seus estudos. Porque eu gosto também de trazer profissionais que passaram pela academia, mas de uma forma muito mais consistente, de ter pesquisas mais evidentes, de ter trabalhos mais concretos. Porque são as soluções para esse mercado que nós temos que dar, às vezes, estão nisso, estão nesse processo de segurança com dados, segurança em pesquisa, segurança em resultados. Claro que a pesquisa é viva, claro que a pesquisa, a gente fala que um A amanhã as pessoas já podem questionar que esse A não é escrito dessa forma, pode ser escrito de outra forma. Então, o espaço nosso aqui é para esse, é para que esse conhecimento, essas expertises, a câmera está traseira, professora, a câmera, essas expertises e principalmente o que de passar para quem está nos assistindo, sabe? De nos acompanhar, de entender um pouquinho o que é. A gente recebido feedback muito legal de instituições, de alunos, porque o espaço nosso é esse, o espaço nosso é de tentar o máximo compartilhar esse conhecimento. Né? Hoje é a nossa 29ª live. E eu fico muito feliz, não é somente pelo resultado dos profissionais que vêm, mas principalmente dos profissionais que nos assistem. Né? Você que está conosco todos os dias, é você que está entrando agora, não conhece o nosso trabalho ainda. Isso é feito por todos nós.
porque nós sempre tivemos vontade de apresentar pessoas e profissionais e fazer que as pessoas conhecessem profissionais que nós temos nesse Brasil, né? Eu estou aqui na Amapá, em Macapá, e temos a professora Edna, né, lá em Balneário, lá em Santa Catarina. Ou seja, você tem uma viagem, né, só para estarmos aqui. E você certamente, eu não sei de onde vocês estão falando agora, mas deve ser de muitos lugares, né, também desse Brasil. Nós temos uns amigos que sempre estão conosco. Eu quero que vocês compartilhem mesmo, coloquem para nós informações, digam como é que está nossas lives, né? Convidem alguém, esse cara, traga tal pessoa, traga tal professor, traga tal profissional, né? Não precisam ser somente professores que estão na academia, podem ser profissionais que também, nós temos muitos profissionais de sucesso, muitos turismólogos, muitos perfis administradores, outros gestores, que nós teremos o maior prazer em trazer. Então a intenção nossa aqui é, de fato, compartilhar conhecimento de uma forma muito tranquila, sabe? De uma forma que o nosso convidado ele tenha de antemão, ele tenha principalmente a, a, a possibilidade de transmitir o que de fato ele veio fazer. Né? Porque essa transmissão é essa. A gente sempre fala que na comunicação existe a questão do emissor e receptor. E a nossa intenção aqui é que essa transmissão seja muito melhor e que chegue a todos nós. Então, quero agradecer a todos vocês, viu, professora? Quero que o senhor tem 3 minutos para se despedir, né, fazer as suas considerações finais. Agradeço novamente a todos que estão. Se vocês quiserem quiserem, não, por favor, vão lá no canal do YouTube, estão todas essas lives estão lá disponíveis também. Calidon Costa, o assunto é turismo. Fique muito à vontade para compartilhar, para curtir, faça seu comentário. Nós somos todos ouvidos e nós vivemos num país democrático, né? E se puder, fique em casa. Se puder, fique em casa. Siga esse protocolo que de fato vem da Organização Mundial da Saúde. Tá? Professora, fique à vontade para se pedir aos nossos queridos. Carlos, eu quero agradecer a você e a todos que estão aí nos vendo, nos assistindo, e dizer que nós estamos todos aprendendo. E que nós temos que nos proteger, como se diz, fique em casa, se cuide. Mais uma vez, recomendo esses autores, eu recomendo Edgar Morin, da Teoria da Complexidade em Epistemologia, Dennis Carroll na área da saúde, Doris van den Hushman na área de planejamento e gestão de destino sustentável, o professor Beniard da infraestrutura, o Calidon Costa na área de políticas públicas, o professor Marcelo Tomé, que está aí na nossa audiência, na área de segurança dos destinos, na área de proteção. Então, eu falo disso em relação também ao professor Peter Taylor, que trabalha com essa área, que é uma referência. Nós temos aqui, Cardão, 539 mil casos agora de pessoas infectadas no país. Nós somos a segunda nação. Nós temos que cuidar, porque a galinha dos nossos ovos de ouro é o destino, e esse destino precisa estar saudável, essa nossa casa precisa estar limpa. E esse é o recado, porque todos estamos aprendendo. Para aqueles que quiserem aprender um pouco mais a respeito disso, nós temos muita coisa para aprender em conjunto. E é só socializando conhecimento que a gente aprende. Quero agradecer a você e a todos que estão nos ouvindo. Muito, muito obrigado, Carlos. Eu que agradeço. Gente, lembrando que amanhã, às 18 horas, estaremos, se assim Deus nos permitir, todos nós juntos aqui amanhã, novamente, para conversarmos sobre questões relacionadas ao turismo, porque aqui é o assunto ao turismo. E como fala nosso amigo Evandro, né, o turismo é medicina do espírito. Adorei essa frase, até publiquei onde ele tinha uma imagem, né, com essa frase do Evandro, viu, Evandro? Obrigado por compartilhar conosco, adorei. E isso, de fato, é isso. Mas, gente, muito obrigado a todos. Uma boa terça-feira, uma boa noite. Aproveitem, curtem, se possível, curtir, né? E fiquem em casa, quem puder. Grande abraço, até mais. Até mais, Edna. Até mais a todos. Até mais, professor Carlos.